A Vanguard mudou e com essa mudança surge um novo movimento. O Vanguard em Movimento é uma plataforma de informações, atualizações e tudo que tem de novo na Vanguard e no mercado de proteção veicular. Movimento gera evolução e evolução gera resultado. Então sejam muito bem-vindos ao Vanguard em Movimento. E hoje, no nosso primeiro episódio, eu trouxe aqui na Vanguard uma pessoa que é referência jurídica nesse mercado. Então seja muito bem-vindo, Dr. Alexandre Portes. Ô Miriam, que eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, para a gente poder trazer um novo olhar para o segmento e para poder também estar estreando o novo canal Vanguard em Movimento. É uma alegria muito grande, é algo necessário para o nosso segmento, a gente ter mais informação, ter mais estudo e abrir os olhos de todo mundo para o que está vindo agora no ano de 2025 e nos seguintes. Então, Alexandre, para começar, vamos falar um pouco sobre a Comissão de Direito e Mutualismo. Você acabou de tomar posse agora como presidente da comissão. Fala um pouquinho de como que isso muda o nosso cenário no mercado. Miriam, eu entendo que isso é um passo muito importante, porque a OAB ela mostra que ela está atenta aos movimentos do mercado. E o mutualismo agora está muito em evidência, até mesmo em razão da regulamentação. A OAB acaba sendo a ponte entre o judiciário, a sociedade e os parlamentares. E é isso que a gente vai implementar dentro da Comissão do Mutualismo, com painéis, com debates, com eventos, para poder aproximar a sociedade tanto dos advogados, quanto também do Poder Judiciário, para a gente poder entender quais serão os próximos passos e estar sempre junto das associações, dos prestadores de serviço da melhor maneira possível. Então agora a gente vai falar sobre crescimento das associações, tá? Então, na sua visão, quais são os principais indicadores que uma associação precisa ter visando o crescimento da base de associados? Obviamente, a gente sempre pensa em vendas, né? Só que vendas não é tudo, porque não adianta você vender, você ser o melhor vendedor, você conseguir fazer um volume alto de vendas se você tiver um alto volume de cancelamento e um alto volume de inadimplência. Então, nunca pode tratar só a vendas como prioridade. Você também tem que ter a retaguarda aí cuidando de um baixo cancelamento, baixo índice de cancelamento e também um baixo índice de inadimplência, para poder, em conjunto, esses três fatores, conseguir potencializar a sua associação. É o equilíbrio, né? É um equilíbrio. É o equilíbrio. A gente sabe que o nosso mercado ele tem um forte apelo comercial. O comercial sempre foi uma força e é por isso que o mercado hoje está do tamanho que está. Com certeza. Mas realmente a parte back-office interna da associação precisa ser uma preocupação. A associação que quer crescer, ela não pode só vender. Tem que preocupar realmente com aquilo que está acontecendo internamente na associação. Um grande problema que tem é que às vezes eles colocam pessoas que não são especializadas para poder cuidar dessa inadimplência e para poder cuidar também do cancelamento, dessa retenção. E aí quando você coloca uma pessoa que não tem nem noção do que está fazendo para poder cuidar disso... Sem profissionalismo. Isso aí. E medir. A medição é importantíssima para poder ter ideia do que acontece. Acompanhar esses indicadores, medir pelo menos uma vez no mês. Pelo menos uma vez no mês. Com certeza. Isso aí. Agora a gente vai falar sobre qualidade. Então, na sua visão, quais são os principais indicadores que uma associação pode acompanhar visando a qualidade do atendimento dela? Miriam, é engraçado, né? Porque é uma coisa que eu bato em cima muito com meus clientes. O pós-venda é algo importantíssimo dentro de uma associação, que poucas pessoas fazem. E o pós-venda, eu sempre brinco que ele tem que ser continuado. Se você não fizer pesquisas constantes dentro da sua base, seja no momento do acionamento de um reboque, seja no momento de um reparo, ou seja, por fazer essa pesquisa mesmo dentro da sua base, você não consegue medir a satisfação dos seus associados. E se você não mede, você vai ter um aumento desse índice de insatisfação e, consequentemente, vai gerar um maior número de cancelamento por insatisfação dos seus associados. Só pegando um gancho da questão do pós-venda, eu vejo que pós-venda, às vezes, ele é um procedimento extremamente mal compreendido pelas associações, da importância do pós-venda. Então, se a gente tem um pós-venda bem feito, além de você confirmar as informações do associado, garantir que esse associado vai ter recebido o primeiro boleto da mensalidade, a gente tem uma baixa índice de inadimplência de primeiro boleto, além do fato de que é uma oportunidade também para você mandar regulamento. Então, tem um apoio ao setor jurídico que atende a associação como um todo. Então, a gente consegue confirmar dados, pós-venda é a porta de entrada do associado. Então,
ele vai respingar na inadimplência, ele vai respingar nos eventos, além de respingar também na parte jurídica da associação. Então, essa parte jurídica que você falou é importantíssima e ninguém pensa nisso, porque hoje um dos maiores problemas judiciais é o juiz alegar que o associado não recebeu o regulamento. E quando você faz esse pós-venda dessa maneira que você sugeriu, a gente consegue matar esse problema. Eu vou te falar que, assim, boa parte das associações que hoje entram na Vanguard é feito os primeiros pós-vendas quando a associação está aqui dentro da Vanguard. Então, é um procedimento muito... falar assim, a associação não tem um peso nesse procedimento. Julga não ser importante. Isso reflete na vida do associado dentro da associação. Reflete no funcionamento geral da associação, coisa que, como você falou, normalmente os diretores renegam, né? Então, você consegue tratar da entrada dele, passando pelos eventos, inadimplência, pelo jurídico, você consegue ajudar todo mundo que está nessa linha de produção aí. Então, pessoal, fiquem atentos, tá? Existem procedimentos que são menosprezados pelas associações, que são muito importantes para serem feitos no dia a dia. Agora a gente vai falar, pessoal, de um assunto que eu sei que interessa todo mundo. Alexandre, como que hoje uma associação ela pode se diferenciar no mercado? Bom, Miriam, se a gente for pensar, a associação ela precisa fazer o feijão com arroz. Só que o feijão com arroz nem sempre é o mais fácil de fazer. A associação ela nasceu para poder atender os associados em caso de roubo, furto, colisão, assistência 24 horas. Então, ela precisa prezar pela qualidade nessa prestação de serviço. Então, quando a gente fala, por exemplo, em assistência 24 horas, até em relação à colisão, é o tempo de entrega de um veículo reparado, o tempo de chegar um reboque até o associado para poder ajudar ele. E, aliado a isso, eu acho que é necessário, hoje em dia, as associações se reinventarem, trazendo soluções e produtos inovadores para dentro da base, para que eles consigam se diferenciar dentro do mercado. É não fazer mais do mesmo, né? Isso aí, é não fazer mais do mesmo. A gente vê, eu recebo muita reclamação assim, o mercado é muito saturado. Aqui em BH mesmo, né? BH, Contagem. O mercado é muito saturado, são muitas associações, a gente briga todo dia pelo mesmo associado. Só que é começar a pensar o que hoje eu consigo trazer para minha associação que vai ser diferente da associação lá da esquina. E a entrega é uma delas, né? A entrega é uma delas. Mas assim, às vezes já ter lá para o comercial algum produto que a associação ela consegue, na hora daquele comparativo, o associado ele vai pegar duas propostas, opa, aqui eu tenho um produto que na outra associação eu não tenho. E isso, inclusive, ajuda com que a associação não tenha que ficar dando desconto, reduzindo o valor. Então, se eu tenho uma proteção que ela tem produtos inovadores, produtos diferentes, eu consigo justificar talvez até um ticket médio maior, mais alto do que uma associação que faz do mesmo, roubo, furto, colisão. Então, é pensar um pouco fora da caixinha. Então, vamos lá. 2025 está começando. São inúmeros desafios. Qual que é o maior desafio para as associações em 2025? Difícil a gente falar de desafios, né? Eu acho que a regulamentação é algo que está muito em voga nesse momento e está todo mundo com medo do que está por vir, mas ao mesmo tempo a gente está esperançoso que vai ser uma nova oportunidade para o nosso segmento. Eu falo isso muito, não é nem o céu nem o inferno. Então a gente tem que ter, primeiro de tudo, preocupação em fazer o para casa. Se a gente fizer o para casa, tiver a associação bem organizada, tiver a estruturação dessa associação, o caminho dela até a regulamentação vai ser muito mais tranquilo. E passa muito por parar de ouvir as pessoas que estão falando muita coisa por aí. Então as associações, acaba que até eu tô ficando um pouco alienado da quantidade de reunião que a gente faz para poder falar sobre o mesmo assunto com todo mundo. E tem uma solução para isso, para de ouvir todo mundo por aí. Procura ouvir o seu advogado, o seu jurídico, começa com as pessoas certas. Porque se você ficar ouvindo outros diretores, grupos de WhatsApp, você acaba sendo contaminado. O desafio agora é de você colocar a sua associação no trilho, fazer o beabá, fazer o básico, que é tão difícil, para que você consiga superar esse momento agora com maior tranquilidade, com maior facilidade. Isso passa por processos, por fluxos internos, por organização. Organização é a palavra-chave de tudo agora. É muito terrorismo para pouca informação, né? Exatamente. Muito terrorismo. Nas minhas reuniões, eu costumo sempre pontuar. Eu acredito que tem várias ações que a associação pode fazer visando se organizar para a regulamentação, mas a principal delas é um bom jurídico. Porque a gente sabe que quando se fala de lei, quando se fala de regulamentação, são muitos aspectos técnicos, né? Que às vezes uma pessoa mais leiga, né, que não tem esse estudo, é difícil para essa pessoa conseguir entender. Então, quem que vai munir essa associação, esse presidente de informação? É o jurídico.
Então, ter um advogado, um bom jurídico que atenda a associação, que municie ele com informações verdadeiras, verídicas sobre regulamentação, é um dos principais pontos para esses desafios que a associação tem em 2025. Então, é realmente esquecer o terrorismo, esquecer quem está vindo realmente para criar um sentimento, né? E realmente partir para a informação verdadeira. É uma coisa que a gente vive hoje no mercado, né? Num mundo muito polarizado, né? De extremos. Então não pode, a gente tem que tentar fugir desse extremo. Não pode ser nem o lado A nem o lado B, a gente tem que achar o nosso próprio caminho. Porque na hora que a regulamentação vier, nenhum dos dois lados vão pagar a sua conta. Então a gente tem que ter esse cuidado. Regulamentação, pessoal, é um desafio, mas antes da gente pensar realmente no que fazer, é a gente nos prepararmos e a gente ter realmente as informações verdadeiras para que a gente consiga dar os melhores passos. Então vamos lá, com todos esses desafios que 2025 traz para as associações, como que a gente expande a operação de uma associação? Ô Miriam, acaba que a tônica dessa pergunta, ela está no comercial, né? Então a associação ela vai ter que focar mais no comercial. É importantíssimo nos próximos 3 anos aí que vai ser implantada a regulamentação, a gente focar muito no comercial para poder aumentar a base, aumentar o faturamento. Sem isso, a associação não vai conseguir sobreviver de uma maneira mais tranquila, não vai passar de uma maneira tranquila pela regulamentação. O grande problema é que normalmente essas pessoas, os diretores da associação, eles são muito bons em vendas, só que eles não sabem nada de evento, de sinistro, e aí deixa a desejar, e aí fica desequilibrada a balança, né? A balança tem que estar sempre equilibrada. Eu vejo isso muito nos clientes que vêm para a Vanguard, nas reuniões. O foco comercial sempre é muito grande, então você colocar sua mente focada no comercial e cuidar de um setor de eventos com todos os desafios que a gente sabe que tem no setor de eventos, análise, regulagem, compra de peça, fornecimento, acompanhamento de evento e outros pontos também. A gente já falou do pós-venda, inadimplência. A gente já teve associação aqui, associação de 2 diretores, que os 2 trabalhavam no comercial durante o dia e fazia cadastro eventos à noite. Não fazia cobrança. A associação chegou aqui com 15% de inadimplência. Hoje a gente consegue uma inadimplência da associação de 3%. Então, assim, a gente sabe que a força comercial do mercado é muito grande. Boa parte dos diretores vieram desse mercado como consultores regionais ou até de outros mercados, mas também com um foco muito grande comercial. E a gente sabe que essa parte de administrativa é bem burocrática, exige muito processo, muito treinamento. Então, o foco realmente da diretoria tem que ser expansão, tem que ser o comercial. E a gente sabe que hoje existem empresas, existem fornecedores que conseguem atingir isso e levar essas soluções para as associações. É o famoso cada macaco no seu galho, né? Se você é bom numa coisa, foca nisso. Ninguém é bom em tudo. Então, procura fazer o melhor que você pode e delega para as outras pessoas, para empresas, para responsáveis, para quem entende sobre determinado assunto, para poder trazer o melhor e extrair o melhor da sua base. E fora que ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho. Se você monta um negócio, né, ou até mesmo constitui uma associação, você sabe que você precisa de pessoas. E profissional nesse mercado, Brasil, do tamanho que ele é, a gente sabe que é um desafio. Você encontrar um bom analista, você encontrar um bom regulador, você encontrar um bom profissional de cobrança para que você consiga focar sua energia para o comercial e ter um back-office de qualidade, a gente sabe que é difícil. Então, vamos focar cada macaco no seu galho, isso aí. Então, agora a gente vai visar regulamentação. Então, quais são os primeiros passos que a associação precisa dar com foco na regulamentação? Ô Miriam, sempre fiz com meus clientes que a gente tem alguns pilares que a gente precisa se organizar. Primeiro, crescimento da base, organização, redução da sinistralidade, e a gente precisa lembrar que a redução da sinistralidade é a redução do quanto a associação gasta com roubo, furto, PT, colisão. Isso é importantíssimo porque provavelmente a reserva técnica vai ser lastreada nesse índice de sinistralidade dela. E, mais do que nunca, começar a criar essa reserva técnica. Para não chegar lá na frente, a gente ainda não tem as regras, a gente ainda não tem os regramentos nesse momento, mas pode ser que esse regramento venha com base na sinistralidade da associação. Se ela não começar a se preparar, guardar um dinheiro agora, fazer essa reserva técnica, pode ser que chegue na hora, daqui a 3 anos, ela vai ser pega de calça curta e não vai conseguir se adaptar e se organizar para passar pela regulamentação, né? Pegando um gancho disso aí, na prática, então o que pode ser uma prática hoje para as associações? A gente sabe que a arrecadação da associação normalmente vai para uma conta única.
Então, se a gente já tem essa divisão do que é o rateio, o que é a sinistralidade daquela associação, o que são os custos, outros produtos, aquilo que, né, falar assim, o restante dos valores que a associação arrecada, a gente já pode começar a pensar em separar esses valores. Então, eu tenho aqui minha sinistralidade, meu custo com eventos ficou em X. Então, a gente já faz essa separação para a gestão disso ser mais efetiva, né? E a gente saber que esse valor aqui eu não posso contar, é eventos, o negócio da associação. Esse daqui é a conta dos valores do restante do que eu tenho a quitar dentro da associação. Então, a gente já pega um gancho nisso. E só para a gente já exemplificar também a questão da redução de sinistralidade, redução de sinistralidade não é só começar a negar evento, né? Não pode, não é só né? a gente começar a negar evento. Então é a preocupação com regra de aceitação, tabela de aceitação. Então o que está entrando para a associação? Como é que está a porta da associação? Né? Tá aquela porta escancarada, que aceita tudo quanto é tipo de veículo, ticket médio lá embaixo, a gente vai ter que, com regulamentação, nos preocuparmos com isso. Então, essa portinha ela tem que começar a ser revista, né? Então, tem um bom ticket médio, uma boa regra de aceitação, porque é isso que influencia na redução da sinistralidade da associação. Então, uma redução de sinistralidade, a gente já nos preocuparmos financeiramente em fazer essa divisão e principalmente a gente começar a pensar efetivamente no rateio dos prejuízos, a gente já começa a dar os primeiros passos e a gente já começar com a organização da associação. Isso, pessoal, é para agora, tá? A gente sabe que regulamentação é algo que ainda vai demorar um certo tempo, então esse tempo que a associação tem não é para deixar ele passar, né? E quando chegar lá, faltando 6 meses, deixa eu construir minha reserva técnica, deixa eu pensar aqui em rever minhas regras, rever minha regra de aceitação, não. O tempo que a associação tem é o tempo para ela realmente se organizar e pensar em como que eu vou operar com o mercado regulado. Miriam, é engraçado você falar isso, porque às vezes eu converso muito com outros diretores de associação que não são clientes do escritório. E aí eles vêm falar assim, Alexandre, mas e aí? O meu jurídico me falou para poder esperar. Só que agora é uma corrida contra o tempo. Eu estava vendo ontem um post, faltam 144 dias, mas hoje 143 dias, contagem regressiva para fazer o cadastro na SUSEP. Por mais que a gente não vá fazer esse cadastro agora, são várias mudanças que você já precisa se adaptar, que você já precisa se organizar, de documentação, que depende do cartório, que depende de junta comercial. E se a gente ficar sentado em cima das regras, esperando o tempo vir até a gente não vai conseguir depois, talvez, em tempo hábil. Então, se alguém está falando com você, fica parado esperando, não tem esse pensamento. Agora é hora da gente poder já começar a se organizar, dar os primeiros passos para a gente conseguir passar novamente por isso da maneira mais tranquila possível. Então, com todas essas mudanças, como que você vê hoje o cenário jurídico pós-regulamentação? Miriam, é engraçado, né? Porque eu acho que o advogado ele vai ser sempre essencial para todos os lados, tanto para o lado da administradora futuramente, quanto para o lado da associação. Tem muita gente aí vendendo um serviço casado, né? Como a gente fala no direito, do jurídico já embutido dentro da gestora, dentro da administradora. Isso é o maior tiro no pé que tem, porque como que a associação vai fiscalizar o que a administradora vai fazer no futuro se o jurídico não estiver com ela? Querendo ou não, lá no escritório a gente acompanha nossos clientes desde o início. Então essa troca, você colocar todos os ovos dentro do cesto da administradora, pode ser um tiro no pé. Porque quem que vai fiscalizar? Como é que você vai saber se efetivamente essa administradora está fazendo certo? Se na parte de sinistro, se o jurídico, se a administradora está aceitando ou está negando? Porque no final das contas, na hora que a bomba estourar, pode estourar no colo da administradora, mas vai estourar também no colo da associação. E ela precisa ter esse jurídico muito alinhado para que ela possa fiscalizar, para que ela possa acompanhar o que está fazendo, o que a administradora vai seguir, para não deixar realmente a água entornar do copo. E a gente sabe, muitas vezes o jurídico ele já está com a associação durante todo o caminho. Então, foi o jurídico que abriu a associação, sabe de todas as minúcias, entende efetivamente como que funciona aquela operação, conhece cada caso, né? Então, isso é muito importante. E eu falo até que para a Vanguard mesmo, a continuidade desse trabalho jurídico com todas as associações que estão aqui dentro, isso é de suma importância. Então, realmente entender a associação, entender como que foi lá atrás, cada processo, saber como que foi a vida daquela associação, isso é muito importante para a gente. E eu sei que é o que garante o sucesso da operação da associação, é realmente um jurídico forte e que consiga fazer esse acompanhamento mais de perto. Legal.
E fica a dica, né? Então, se tiver alguém aí oferecendo, não, vamos trocar tudo, vamos trazer tudo para a mão da administradora, toma cuidado, porque você não vai ter controle do que vai acontecer lá na frente. E a associação, ela continua com a independência dela, ela continua ainda com as contratações independentes. Essa palavra é muito forte, tá? Independência da associação. A associação, ela tem que ter essa independência dela e ela precisa pensar que o futuro dela tá vinculado ali, ela não pode deixar na mão de outras pessoas sem essa fiscalização, sem esse acompanhamento de perto, para entender quais serão os prazos que serão A gente volta pro terrorismo, né? A associação vai perder a independência, isso não existe, isso. gente. Isso não existe. Então, cada associação tem a sua independência e mesmo pós-regulamentação, pessoal, continuará tendo a sua independência. Pessoal, então esse foi o nosso primeiro episódio do Vanguard Cast, que faz parte do nosso canal Vanguard em Movimento. Então, para você que quer estar atualizado sobre tudo que está acontecendo no mercado e todas as inovações que a Vanguard traz para vocês, eu convido vocês a assistirem e acompanhar o Vanguard em Movimento. Então, a Vanguard está em movimento. E você?